E aí, jovens? Você já ouviu falar sobre BOLOVO? É Business Object, Layer Object, Value Object? Não? Então segura aí, que é sobre isso que a gente vai falar. E a gente também vai fazer algumas puxadinhos aí para falar sobre Solid, sobre arquitetura em camadas, sobre arquitetura clean. É hora de analisar o código. Aqui o que você está vendo nesse momento é o IntelliJ, tá? E aqui eu estou com um código pronto para ilustrar um dos pontos que eu quero trazer para discutir com você, tá? Já de cara eu quero dizer que você não precisa concordar comigo 100% naquilo que eu vou te mostrar. E na verdade eu vou achar estranho se você concordar 100%, tá? Sinta-se à vontade aí de escrever sua opinião sincera sobre o que você acha da informação, do conhecimento, do código que eu estou mostrando aqui para você, tá? Bom, de início, o que eu preciso te mostrar aqui é que eu tenho dois exemplos, tá? Para trazer para você. O primeiro está aqui nessa pastinha, nesse package chamado Entity, onde eu vou trazer para você um problema típico de como calcular o valor total de um produto de uma forma que é o que você aprende quando você está estudando orientação a objetos. Quando você está lá no curso, na faculdade, onde você está aprendendo o fundamento da orientação a objetos. E o que você vê aqui nesse exato momento é a classe Product. Você pode observar que ela tem um construtor apenas, não tem um construtor vazio. Isso acontece porque eu não quero que seja instanciado um objeto de product de maneira inconsistente, ou seja, dentro desse meu exemplo, eu não quero em nenhum momento que exista um product sem um name. E aí você vai se questionar, tá, cara, mas você não valida. Tudo bem, eu poderia colocar aqui um if, verificando se name é igual a null e name ponto length é menor ou igual a zero, por exemplo. Acho que só igual a zero já seria suficiente, mas vou deixar o menor ali. E aí eu poderia lançar uma exception de legal argument exception, dizendo que does not exist. Name does not exist. O recado que eu quero te passar aqui é justamente que o objetivo desse construtor é que não seja possível construir essa classe de maneira inconsistente, tá? Eu preciso ter um ponto de validação, um único ponto que verifique isso e que depois de construído, que não seja possível alterar esse valor e deixá-lo inconsistente. Se eu tivesse um set aqui, eu poderia muito bem, depois de construir esse objeto, usar o set para colocar um null. E aí você vai falar, ok, então, cara, bota a validação lá também. Nesse momento a gente teria duas validações com código replicado. A gente começaria a ter problemas. Para evitar entrar nessa discussão de onde deveria estar a validação, eu vou me ater aqui ao construtor e me ater a informação de que o get e set hoje em dia, pelo menos no universo do Java, existem muitos frameworks que exigem que você crie um construtor vazio e que você tenha get e set para dar acesso aos atributos para o framework. Isso é uma limitação do framework, tá? Não é uma limitação da linguagem. E onde eu quero chegar com esse alerta? Fora do mundo Java, e eu aconselho todo programador Java a conhecer outras linguagens, outros paradigmas, justamente para começar a criar essa visão. Mas fora do universo do Java, algumas pessoas usam o termo de framework que é opinativo. Infelizmente, no Java nós temos muitos frameworks opinativos, que significa ele impõe uma forma de escrever software com aquele framework. Ele exige que você escreva de uma certa maneira. Caso não faça, o framework não funciona. É muito legal quando você trabalha com um framework que não é opinativo, porque você pode se sentir livre para escrever código da maneira como você acha melhor. Ou seja, no exemplo que eu quero trazer para você, você vai poder utilizar todo o poder que a orientação a objetos te traz.
sem que você precise abrir mão da orientação a objetos para que o framework trabalhe e faça o que você espera, tá? O set não existe aqui nesse product justamente porque a gente não tem o framework para fazer absolutamente nada, tá? Por ser um exemplo acadêmico, por ser um exemplo de código, para a gente se ater a Bolovo, né, para me explicar para você sobre Business Object, Layer Object e Value Object, é que a gente não tem nenhum framework, tá? Senão eu teria que amarrar o conceito junto com o conceito do framework e explicar as duas diferenças, a gente ia ter um vídeo extremamente longo. Então, esquece framework para esse momento. Legal? Então, segura aí que a gente vai para a classe Order. Em Order, o que eu quero que você observe é basicamente também que você não tem os sets e gets, tá? E tipicamente quando a gente está persistindo uma order e um product em um banco de dados, você vai ter get e set, você vai ter atributos get e set mapeado. Então ali em cima ali de order você teria a anotação @entity, por exemplo, mas aqui a gente não tem nada disso, justamente porque eu estou livre de framework, mas eu tenho alguns métodos que não são get e set. Eu tenho um método, por exemplo, para remover um produto. Eu tenho um método para calcular o preço total, né? Eu posso ter vários produtos dentro de um pedido, então eu preciso somar eles. Então aqui mesmo eu tenho o comportamento de calcular o total da order. E o que eu quero deixar para você como um exemplo prático é esse código total price. Principalmente. Por quê? Eu quero que você veja que o método que calcula o preço total está dentro de order. Ele não está fora. E quando você começa a aprender orientação a objetos, você aprende que toda classe tem que ter comportamento. Então você olha, por exemplo, para uma classe chamada Animal, você sabe que ele tem um comportamento andar, tem um comportamento correr. Se você tem, digamos, uma classe filha, que é um gato, você poderia ter um método chamado brincar com a bolinha de pelo. E um cachorro poderia ter um método à parte que seria rolar, fingir de morto. Né? São comportamentos diferentes em classes filhas, mas esses comportamentos estão implementados nas próprias classes. Elas não estão delegadas para uma outra classe de uma camada de comportamento. Não, está no próprio animal, está no próprio cachorro, está no próprio gato. Né? É assim que a gente aprende a orientação a objetos. E aqui não é diferente. Se eu quero calcular o total de um pedido, total de pedido é calculado na classe pedido, ou pelo menos parte do comportamento dele está ali e ele daí acaba delegando partes desse cálculo para outros lugares, como seria o caso aqui, por exemplo, para fazer o loop entre os produtos e para fazer a soma a gente acaba delegando a soma para o Big Decimal, mas ainda assim a implementação está aqui dentro. Legal? Isso é a cerne, o núcleo da orientação a objetos. E é assim que a gente aprende e é assim que a gente deveria escrever software, tá? Pelo menos utilizando linguagem orientada a objetos. Por vários motivos, a gente parou de fazer isso. O primeiro motivo é que a gente acaba utilizando frameworks opinativos. Segundo motivo é que em meados ali de 2002, na plataforma Java, né, no ecossistema do Java, existiam alguns problemas para você serializar objetos e você pegar um objeto e levar para um outro container. Então pensa aí o seguinte, imagina que você tem um container da Oracle chamado WebLogic e você tem ele rodando em duas máquinas diferentes, a mesma aplicação rodando em duas máquinas diferentes, tá? Isso a gente está configurando um cluster com duas máquinas, tá? E quando eu estou trabalhando com um objeto, esse objeto em algum momento ele pode ser serializado nessa máquina e ser transferido para outra máquina. Para isso acontecer, o objeto ele precisa ser serializado de um lado, desserializado de outro e todos os dados e comportamentos precisam ser mantidos. Havia nessa época um problema para fazer isso. E aí para resolver,
o que a gente fazia era criar classes sem comportamentos. Eles tinham apenas dados, ele era só uma estrutura de dados. Nessa época, surgiu então um modelo de desenvolvimento de software que separou essa orientação a objetos que a gente vê nesse código em camadas, onde a gente começou a ter uma classe para representar o dado persistente, uma classe para representar a lógica de negócios e uma classe ou um conjunto de estrutura de dados para representar as camadas dessa aplicação. E aí nasceu o modelo 3 camadas, ou então um modelo que acabou nos levando a Business Object, Layer Object e Value Object. Sendo que o Value Object nasceu depois. Por quê? Em algum momento a gente tinha ali, por exemplo, uma classe que recebia uma requisição, tá? Comum hoje quando a gente fala de REST. Uma classe que iria validar isso, iria fazer ali a regra de negócio e depois a gente teria uma classe de entidades, né, que representa os dados persistentes e um conjunto de estrutura de acesso a dados, com arquitetura completamente comum hoje em dia. E aí começou-se a discussão dizendo que você não deveria expor o seu modelo de negócios para o mundo externo, você deveria ter um modelo diferente. Por N motivos, e aí nasceu o Value Object, que era basicamente o que também é conhecido como Transfer Object, ou TO, que é uma representação diferente do seu modelo de dados, mas que ainda assim tem uma quantidade de informações que vem do seu modelo de dados. Na prática, isso acaba que não rolou. Na prática, o que acontece é que você tem um VO que é cópia da sua entidade. E tem algumas pequenas diferenças, e essas pequenas diferenças muitas vezes é por uma incapacidade do framework que você está usando de lidar com o seu modelo persistente. Por exemplo, você acaba tirando uma lista de informações do seu objeto porque você não quer criar uma referência cíclica na hora de serializar objetos e aí acabar tendo um overflow na hora de serializar objetos e mandar para fora. Tá? Esse é um exemplo típico que acaba acontecendo. Mas na prática, todo o resto dos atributos acabam estando lá, tá? Dentro do VO. Bom, vamos dar uma olhada nisso então. Quando eu olho aqui para essa outra pasta, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que eu não sei, se isso aqui fosse um sistema, tá? Se esses pacotes aqui representassem um sistema, eu não consigo saber o que esse sistema faz. Eu sei que existe um serviço, existe uma entidade, existe um controller. Quando eu olho aqui, ó, para a entidade, né, para esse exemplo que está aqui embaixo agora que eu estou selecionando, eu consigo ver que existe uma order e um product. Então, muito provavelmente, eu estou falando sobre ordens, né, pedidos de produtos. Né? Eu consigo deduzir isso, mas quando eu olho aqui no primeiro nível desse modelo aqui de pacotes, eu não consigo saber. Então, isso já indica que tem alguma coisa escondida aqui, já indica um ponto de melhoria. Aí vamos abrir então aqui controller. O que eu tenho aqui em controller? Eu tenho uma order controller. Ah, beleza, então tem um controlador de order. E tem um VO. Esse VO aqui dentro, aí beleza. Ah, eu tenho aqui um order e um product. Tá, o que tem aqui dentro? Aí eu começo a ver que ele só tem uma estrutura de dados. Né? Eu tenho uma lista de products e tenho um get set para ele. Quando eu venho em product, a mesma coisa, só tenho os atributos e get set para eles, então não tem comportamento. Se eu abrir a classe, eu não vejo comportamento. O VO então passou a ser só uma estrutura de dados. Aqui em entity, né, é a entidade, eu começo a ter então as entidades que são persistentes. Lembrando que se eu tiver um framework orientado a objetos, seguindo o modelo ORM, né, objeto relacional, que faz o mapeamento do mundo relacional, do banco de dados relacional, para o mundo orientado a objetos, muito provavelmente eu teria que ter aqui um construtor vazio e o get set de todos os atributos. Comumente eu também iria ter anotações para que isso acontecesse, para facilitar esse mapeamento, já deixando claro que eu estou usando um framework opinativo, então obrigatoriamente eu tenho que pôr @entity, obrigatoriamente eu tenho que ter um construtor vazio, obrigatoriamente eu preciso ter os get set. Estou livre de framework, então não coloco nada disso. E quando eu olho em product,
eu também tenho a mesma cara dessa classe, né? Só uma estrutura de dados com anotações, no caso aqui está comentado, mas eu não tenho comportamento. Olha só, em order eu não tenho calcular preço, né? Não tenho comportamento, ou seja, eu tenho uma classe burra. Duas vezes eu tenho aqui uma estrutura de dados para persistir os dados e aqui eu tenho uma estrutura de dados para expor essa mesma informação para o mundo externo. Tá? Então, observa aí que eu tenho um código ligeiramente repetitivo, mas eles existem por estarem em camadas diferentes. Se eu olho em service aqui, eu tenho então uma classe de serviço, né? E nessa classe serviço aí sim eu consigo ver que existe um comportamento. Olha só, eu tenho um adicionar produto, eu tenho um remover, tenho um calcular total, tá? E tenho o preço total dos produtos aqui. Aliás, o total de itens, né? Total de itens, falei errado, hein? Bom, o que de cara a gente consegue observar na diferença entre essas duas coisas? Primeiro, nesse modelo que está aqui dessa pasta Bolovo, eu estou abrindo mão da orientação a objetos como a gente aprendeu. Eu tenho uma classe produto que não tem comportamento. E a gente aprendeu que ele deveria ter. Não tem, mas deveria ter. A gente aprendeu que get e set é para dar acesso aos dados quando você quer dar acesso. Não que você tem que sempre dar acesso. Em outras palavras, você deve observar que na sua aplicação, se você tem get e set para todos os atributos, muito provavelmente você não utiliza todos, ou pelo menos não deveria utilizar todos. A maioria deles poderiam ser trocados por métodos de comportamento. Por exemplo, quando eu entro aqui nessa pasta Entity, tá? No modelo orientado a objetos mesmo, né? Eu tenho aqui um total price, ou seja, eu quero saber o preço total da minha order. Eu não preciso ter acesso ao get set para calcular isso. Eu simplesmente falo, olha, order, qual que é o total, qual que é o seu total aí? Eu quero chamar a atenção para você que então aqui em order service eu tenho um comportamento, tá? E onde está o Bolovo? Bom, Bolovo significa business object, ou seja, uma classe de negócio. Eu poderia dizer que a minha classe de negócio é o order service e também o product, tá? Essas duas coisas aqui são classes de negócio, fazem parte do negócio, tá? O layer object é uma classe ou uma interface que identifica a camada em que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui em order service, quando eu estou com o framework, eu poderia ter aqui um @service, tá? E isso identifica que order service é da classe de serviço. Quando eu entro aqui em controller, eu poderia ter aqui um @controller, tá? Que viria de um framework, tá? Estou comentando justamente porque não tem nenhum framework nesse exemplo. E esse controller indica que essa classe é da camada de controller. Perceba que então a gente acaba criando um modelo de desenvolvimento onde se você quer fazer uma coisa, você faz em uma camada e não no objeto de negócio. Então, quando eu quero criar um comportamento para calcular o preço, eu crio na camada de serviço, porque a camada de serviço é a camada destinada a ter regras de negócio, né? Quando, na verdade, deveria ser no objeto de negócio, que é a entidade order. Percebe? A gente tem a gente, em prol da arquitetura em camadas, abre mão da orientação a objetos, quando a gente poderia ter as duas coisas. É perfeitamente possível você ter um sistema dividido em camadas e manter nas suas entidades persistentes, ou seja, manter na order o cálculo de preço. É perfeitamente possível isso hoje em dia, tá? Antigamente não era possível, tá? Lá em 2002 isso era difícil de conseguir, mas hoje é
muito fácil de manter isso, tá? Então eu poderia muito bem pegar esse order e esse product do primeiro exemplo, trazer aqui para cima e simplesmente apagar esses comportamentos todos aqui e manter na própria entidade. Quando o order service precisar saber do total o preço total do order, simplesmente eu peço para o order e ele tem esse total para mim, tá? Não precisaria estar delegando isso para uma outra classe. Legal? Muito bem. Eu também quero que você observe que nesse modelo de camadas, você precisou escrever muito mais classes, muito mais código para ter a mesma coisa que eu tenho no modelo aqui de baixo. Tá? Ah, mas cara, isso acontece porque você precisa ter camadas. Cara, você não precisaria ter camadas. Eu poderia muito bem chegar aqui, ó. Isso é perfeitamente possível, tá? A gente poderia ter aqui controller, service. Aí você vai me falar assim, tá, mas se você já tem o controller aqui, por que você vai ter o service? Não precisa. E mais do que isso, eu preciso persistir os dados. Eu vou precisar ter uma camada de persistência a dados. Se você der uma olhada no Ruby on Rails, lá eles têm um negócio chamado Active Record. Deixa eu abrir aqui. Aqui então, isso que você está vendo já é a documentação do Ruby on Rails, mais especificamente no capítulo de Active Record. E o que eu quero que você olhe e observe com bastante atenção é que esse user que a gente está vendo aqui é a entidade persistente. Tá? É a entidade que representa o nosso banco de dados no modelo ORM. E nele existe um método chamado all para retornar todos os usuários. Você não tem uma camada de acesso a dados. Por quê? Porque o próprio usuário pode ter o comportamento de pegar todos os dados. Assim como ele pode pegar o primeiro, assim como ele pode buscar por nome, assim como eu posso pôr outros filtros e order by aqui. No próprio user eu tenho o save, eu tenho o update, eu tenho delete, eu tenho todos os métodos que acessam os dados. Inclusive, se eu precisar, eu posso ter no próprio user uma camada de validação. Uma camada não, um código de validação para validar o usuário e verificar se ele está consistente, coerente com o negócio que eu preciso. Perceba que esse modelo de desenvolvimento de software aqui, ele tem uma pegada muito mais orientada a objetos e menos orientado a camadas. Ou seja, em outras palavras, aquele modelo em que a gente aprendeu a trabalhar, aquele modelo que a gente aprendeu a programar, que é orientado a objetos, em algum momento, na galera que programa em Java, foi esquecido. O pessoal abriu mão da orientação a objetos e começou-se a preferir a programar orientado a camadas. E com isso, claro, trouxe vários problemas, vários contratempos que muitas vezes tornam o software complexo e difícil de manter, com muitos pontos para serem alterados, com muito código para fazer pouca coisa. Se você pensar nesse exemplo aqui do Ruby on Rails, olha só, eu tenho uma entidade que faz o papel de entidade persistente, que faz o papel de acesso a dados e que tem também ali comportamento para validar ele mesmo, né? Para validar o próprio usuário. No modelo de camadas, aí eu teria 3 classes. Uma classe para validar, uma classe para persistir os dados e a classe que representa o próprio dado. Eu teria 3 classes diferentes. E para me organizar isso, né, para me orquestrar isso, eu teria uma camada em cima ainda, que a gente hoje chama comumente de camada de serviço, né? Teria os services, onde ele seria responsável por pegar a entidade, chamar a classe de validação, uma vez validado, chama então a classe de persistência de dados. E com esse dado a gente prossegue fazendo o resto do processamento. A gente precisa ter alguém administrando, orquestrando essas diversas classes que a gente acabou criando. E isso significa que você não só separou essas coisas em camadas, mas para manter isso
entre aspas, organizado, você precisou criar uma classe extra, que não precisaria se você seguisse o modelo orientado a objetos puro, que é a camada de serviço. E perceba mais ainda, a camada de controller, que é a camada que recebe os dados, ela existe porque a gente criou um ponto de receber requisições que precisam ser tratadas, porque o modelo que você recebe a requisição é diferente do modelo que você persiste. Mas se você trabalhasse com um modelo persistente igual ao modelo que você expõe para o mundo, você não precisaria dessa camada de controller. O que eu quero dizer é que no próprio user eu poderia receber requisições nele. Porque o modelo é um só, de persistência, ou um modelo que eu exponho isso para o mundo, né, via REST, via SOA ou via qualquer outro protocolo, é o mesmo, o modelo é o mesmo de dados. Então eu não preciso da camada de controller para isso, né? Perceba então que esse Bolovo, apesar de resolver um problema, apesar de a gente ter vários e vários sistemas escritos nele e atender o requisito de negócio, ele é um modelo que traz alguns colaterais que precisa ser avaliado, precisa ser testado e precisa de tempo para ser criado. Ainda hoje existem, vamos dizer assim, o modelo em camadas hoje ele ainda tem algumas vantagens, principalmente quando você está em um mundo de microserviço em que você precisa em um sistema se comunicar com várias outras aplicações e aí você começa a plugar vários frameworks para fazer essas coisas para você. Num mundo um pouco mais complexo do que o previsto na orientação a objetos, o modelo de camadas ainda traz vantagens para nós. Porém, é possível você ter a sua entidade com lógica de negócio e ainda assim utilizar o modelo de camadas. Um não exclui o outro. E esse é o principal ponto em que eu chamo a atenção dos desenvolvedores. Eles estão esquecendo da orientação a objetos e programando só orientado a camadas. Eles não estão pegando o melhor dos dois. Bom, vamos voltar para o código aqui. E aqui no código eu quero te mostrar mais um colateral que acontece quando você trabalha no modelo orientado a camadas. Como você tem então uma entidade persistente e uma outra entidade que é o VO, que é quem você expõe para o mundo fora, você precisa converter um no outro e vice-versa. Isso faz com que você em algum momento precise programar essa conversão. E onde você vai pôr essa lógica? No começo é natural que você coloque ou na camada de serviço ou na camada de controller. Porém, conforme isso cresce, você acaba precisando de mais uma camada de converter, ou seja, você vai precisar de mais uma classe que faça a conversão dos dados para você, onde basicamente 70% a 80% do código vai ser isso daqui, ó. Pega o atributo nome e seta no atributo nome do outro objeto. Pega o price e seta o price no outro objeto. Existem algumas exceções que não vão utilizar, que vão fugir disso daqui, mas a maior parte das conversões vão ser feitas assim. É só get de um lado, set do outro e pronto. Dificilmente vai ter alguma coisa diferente. Há exceções? Claro que há, mas a maioria vai ser isso daqui. Ou seja, aí nós entramos numa palavrinha mágica que em outras linguagens eles chamam de boilerplate. É um código que você copia e cola repetidamente. Um código que quando você joga no Sonar, o Sonar vai falar: ô bicho, você está copiando e colando o código, você tem código repetido no seu computador. E quando você vai analisar, você começa a perceber que não tem como não copiar e colar, porque get e set de um lado para o outro. Tem que ser assim. Existem algumas formas de a gente evitar isso, tá? Eu vou entrar nesse ponto, possivelmente numa videoaula sobre refactoring, sobre clean code. Não vou entrar nisso, até porque eu tô vendo que tá ficando bem longo o vídeo. Mas o recado que eu quero dar aqui nesse momento é: quando você tem um VO e uma entidade, você precisa converter. Isso implica em algum momento de criar mais código, mais classes, mais camadas para fazer essa conversão, porque você não está programando orientado a objetos, você está programando puramente, unicamente orientado a camadas.
A coisa, quando a gente trabalha orientado a camadas, pode ficar ainda maior. Por quê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Order Service. E eu quero mostrar para você que aqui a gente tem a lógica de negócio, né? Essa aqui é a implementação mais comum de um service, onde você tem concentrado a regra de negócio do teu software. Do ponto de vista de negócio, né, o seu cliente com certeza vai dizer ok, atende, resolve o problema dele. Mas isso aqui é legal quando a classe é pequena. É bonito você ver toda a regra de negócio concentrada em um lugar só. É legal você ter um ponto único para você alterar a sua regra de negócio. Porém, à medida que isso aqui cresce, à medida que as regras de negócios crescem, é comum você encontrar uma classe de service com mais de 2.000 linhas de código. E para extrair essa quantidade de código de dentro do service, algumas pessoas acabam adotando um padrão de projeto chamado de command para pegar uma lógica, levar para fora. E aí, dentro do service, ele só delega para esse command calcular e retornar o dado, tá? Como é que isso acontece? Normalmente é assim, ó. Você acaba tendo então um pacote chamado BO, Business Object mesmo. Você acaba criando uma interface só para executar o BO, né, o Business Object. E nele você cria uma classe, né, aqui no caso Order Calc Total. Nele você tem a implementação do cálculo do total. E como é que você utilizaria? No caso aqui, ao invés de fazer dessa forma, né, direto aqui, o que a gente teria seria alguma coisa assim, ó. A gente instancia a classe. Aí a gente chama o método setOrder para a gente passar a ordem para dentro dele. E então a gente manda calcular, né? Que é o execute. Executa o método para o qual existe esse método, né? E ele existe só por um motivo: calcular, tá? Então nós agora pegamos o resultado. Aí eu pego o price e retorno, tá? Bom, isso aqui é uma forma de eu extrair essa lógica daqui e jogar para fora. Qual que é a vantagem? A vantagem é que agora eu tenho uma classe, muito provavelmente independente de framework, que eu consigo fazer um teste unitário para testar só esse cálculo. Eu consigo fazer um teste unitário só para fazer isso sem que todo o resto interfira. Dessa forma, a gente removeria essa lógica daqui, e aí o Order Service ele seria responsável apenas por orquestrar várias lógicas de negócio. Perceba que se eu seguir por esse caminho, eu vou ter uma explosão de Business Object. Eu vou ter várias classes que executam pequenas coisas, pequenas ações e me retornam. Logo eu preciso de uma classe que orquestre isso para mim, para que eu consiga trabalhar de forma adequada, de forma a ordenar e concatenar cada ação que eu queira fazer. Existe, inclusive, um padrão de projeto chamado Chain of Responsibility, onde você consegue encadear várias ações e à medida que você executa uma cadeia, ele vai executando na ordem e no final você só pega o resultado que você deseja. Bom, isso é comum numa arquitetura orientada a camadas. É uma solução válida até o certo ponto em que você extrai a lógica de dentro de uma classe de serviço e aí você coloca essa lógica em um outro local isolado, com uma única responsabilidade de fazer uma única coisa muito bem feita. A vantagem é que você tem um único ponto e você pode reaproveitar em vários locais, dado o fato de que você está no modelo de camadas. Lembrando que tudo isso é dispensável quando você vai para o modelo puramente OO, né? Quando você vai para o modelo orientado a objetos, esse monte de coisas que a gente acaba criando é desnecessário. Você coloca comportamento na classe e ponto. E fica coerente, fica consistente, porque a responsabilidade de calcular o total do preço de uma order é da própria order, do próprio pedido. Se você olhar hoje para o Chain of Responsibility, se você olhar hoje para o padrão Command,
você vai ver que ele costumeiramente tem um método só. Isso quer dizer que muito provavelmente hoje você pode usar a interface function justamente para você encadear numa lista aí caso você precise, o que torna ainda mais fácil. O que torna isso ainda mais fácil de ser utilizado como um padrão de command, né? Agora junto aí com o paradigma funcional no Java moderno. E toda essa decisão que você tomou na hora de criar o teu software, muito provavelmente vai trazer também colaterais nos seus testes automatizados. Porque perceba, você está criando cada vez mais e mais coisas em função de um modelo de desenvolvimento que atinge o propósito de negócio, é claro, atende o seu cliente, mas torna cada vez mais lento e difícil de manter, inclusive no código de teste automatizado, porque você tem mais e mais código, mais e mais acoplamento, mais e mais camadas para você testar, né? Muitas vezes você vai perceber que você está criando camadas, delegando para a camada de baixo, simplesmente para respeitar a orientação a camadas, ao modelo arquitetural. E muitas vezes você vai justificar isso sobre o argumento de que é um modelo que está colocado no software, que é um modelo que vai permitir que o software cresça com saúde, com alterações cada vez menores. Sempre esquecendo de que muitas dessas lógicas que estão sendo feitas na camada de serviço deveriam, na verdade, estar na entidade, né? Ou seja, nós estamos falando aqui basicamente de um modelo também escrito aí por Martin Fowler, né? O nosso amigo Martin Flores, que é o modelo anêmico. O modelo anêmico, pela maioria das pessoas que escrevem sobre as boas práticas do desenvolvimento de software, é um modelo que tem que ser evitado, né? E a gente não evita. Não sei porquê, mas a gente não evita o modelo anêmico. Se a gente pensar aí nas principais coisas que nos orientam a escrever esse código bem feito, TDD, desenvolvimento orientado a testes, BDD, de desenvolvimento orientado ao negócio, né, ao comportamento. Se você pegar aí Clean Code, se você pegar aí o Clean Architecture e pegar esses caras todos, né, autores diferentes, você vai ver que há um consenso de que o código anêmico, o modelo anêmico, a entidade sem comportamento é uma coisa que tem que ser evitada. Claro, nem sempre é possível, né? Entendo que nem sempre é possível. Muitas vezes você tem um framework opinativo que te oferece uma vantagem muito grande e vale a pena você abrir mão disso, até porque isso vai te ajudar a atingir os prazos de entrega que você tem com o seu cliente. Mas ainda assim, a gente precisa conhecer outros modelos de desenvolvimento até para a gente poder verificar se a gente consegue utilizar eles na nossa linguagem favorita ou até mesmo, quem sabe, trocar de linguagem, por que não? Escrever em outra linguagem. Eu vou falar mais sobre código aqui. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve, que esse é o jeito de eu saber que você está curtindo, que você quer saber mais, e é um jeito de você ser avisado que entrou vídeo novo, tá? Para o canal te avisar, para o YouTube te avisar. Tem aí embaixo nas descrições o Telegram para te avisar que tem material novo no ar. Tem o blog também, dá uma olhada no blog, tem muita informação da hora lá que eu escrevo. E eu espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima. É hora de analisar o código! É! Porra! Cachorro do caralho!